Esse vídeo é para você que não tem tempo para se dedicar aos estudos sobre investimentos. Você sabe que é importante investir para o seu futuro, para a sua aposentadoria, para a sua liberdade financeira, mas você não tem tempo. É muito difícil você aprender sobre fundos imobiliários, ações, ETFs, qual a melhor maneira de investir, como montar uma carteira de investimentos. Então, esse vídeo eu te trago uma estratégia simples para que você invista em apenas um ativo e que ele te traga tudo isso, que ele te traga uma diversificação, uma segurança e que é um investimento para você segurar para o longo prazo, para a sua aposentadoria. Então bora lá, vamos ver qual que é essa estratégia e se faz sentido para você. Me chamo Tomás Xavier, eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E seja bem-vindo aqui ao canal, eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado, são 2 vídeos por semana para te ensinar, para te mostrar como que você pode ir investindo ao longo do tempo. Então se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo e bora lá, então vamos ver qual que é essa estratégia para a nossa aposentadoria. Uma estratégia simples para a gente investir e ter muita tranquilidade, uma segurança extra que o nosso dinheiro está lá rendendo no longo prazo. E beleza, o ETF que nós vamos ver é o VOO. É um único ativo que investe em 500 empresas americanas. Um ETF ele é um investimento, ele é um fundo de investimento passivo. Ele vai ter sempre um índice ou alguma carteira, uma cesta de investimentos ali por trás que ele está replicando, que ele está investindo. No caso do VOO, ele está com o índice S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas. E bom, para a gente conseguir comprar o VOO, nós precisamos de cerca de $380. Aqui é um valor bem alto, mas não se preocupe, a gente consegue comprar frações desse ETF. A gente consegue comprar, por exemplo, 0,01. Nós conseguimos comprar com $3, com $5, $10. Então, o preço dele em si, esses $379, não é um problema. Nós conseguimos sim comprar de maneira fracionária. Então, é bem tranquilo, é um investimento bem acessível para qualquer pessoa, para qualquer um começar a investir. E beleza, entrando um pouco mais a fundo no que é o VOO, como que ele funciona, é como a gente disse, ele é um ETF e ele replica então esse índice S&P 500. Ele é um ETF que está sendo negociado lá na bolsa americana, então nós precisamos enviar o nosso dinheiro lá para fora através de uma corretora americana. Ele é o investimento mais simples que a gente pode fazer lá nos Estados Unidos. Para quem está começando agora e começar a ver os ativos que existem lá nos Estados Unidos, nós estamos falando da maior economia do mundo, com mais de 6 mil ativos, 6 mil ações e fundos imobiliários americanos, que são os REITs. Então, para quem está começando, fica muito difícil analisar, entender todo esse universo que existe lá fora. E o ETF, o VOO, é uma excelente opção porque a gente investe em um ativo e ele tem lá dentro dele já uma excelente diversificação. Nós estamos falando das 500 maiores empresas. Nós estamos falando de Google, Meta, que é o Facebook, Amazon, Apple, Disney, Coca-Cola, McDonald's, Tesla, Netflix, Spotify, empresas gigantescas que atuam não só nos Estados Unidos, elas conseguem receita do mundo inteiro e isso traz uma excelente diversificação para nós. Esse ETF ele começou a ser negociado lá pela Vanguard, que é a sua gestora, lá em 2010. Então ele já tem um certo histórico de lá para cá. Nós conseguimos investir nele a uma taxa muito baixa de 0,03% ao ano. Então é outra vantagem, uma vantagem muito grande que os ETFs têm, é essa taxa de administração bem baixa de 0,03 ao ano. Se a gente fosse investir num fundo de investimento ativo, que teriam ali os gestores, analistas, pensando em qual ação comprar, qual vender, pensando naquele timing de mercado, existiria uma taxa bem mais elevada, de cerca de 2, 3% ao ano, o que tiraria muito o desempenho da nossa carteira, dos nossos investimentos. Então o ETF, por ser esse ativo passivo, ele replica um índice, replica aquela cesta de investimentos, vai estar sempre com aquelas 500 empresas dentro do seu portfólio. Então ele não tem que fazer essa gestão ativa, ele simplesmente vai replicando e por isso tem essa taxa de administração muito baixa. E outra vantagem é que essas 500 empresas que estão dentro do índice, elas vão sendo atualizadas periodicamente. Existem regras ali dentro do S&P 500 que definem quais são essas 500 empresas e elas são atualizadas de tempo em tempo. Então a gente também não precisa se preocupar caso alguma empresa venha a cair desse ranking das 500, outras empresas maiores vão surgindo, vão crescendo e vão entrando também nesse índice. Foi o caso que aconteceu com a Tesla. A Tesla, ela surgiu recentemente, ela cresceu muito e ela entrou dentro do índice do S&P 500. Então veja que as empresas elas vão se renovando, mas você estará sempre com as maiores e melhores empresas americanas. E bom, na prática, como é que isso funciona? Você vai estar ali com o teu computador, você precisa abrir uma conta numa corretora americana. Nós temos algumas opções, como por exemplo a Avenue, que é uma corretora de brasileiros para brasileiros, é uma corretora que fica lá nos Estados Unidos. Então a gente consegue
consegue abrir uma conta bem tranquilo. Nós também temos a Nomad, que também traz essa possibilidade para nós de investirmos lá nos Estados Unidos de maneira bem tranquila. E uma terceira opção seria o próprio Banco Inter. Aqui no Brasil nós temos o Banco Inter, que tem a parte de investimentos global dele. Nós também conseguimos investir em dólar nos Estados Unidos. Você escolhendo a sua corretora, nós passamos para o próximo ponto, que é transferir o nosso dinheiro para lá. Nós transferimos os nossos reais para a corretora e a gente precisa fazer o câmbio, a gente precisa converter o nosso dinheiro para dólar. Nós estamos investindo lá nos Estados Unidos em dólar, que é a maior moeda do mundo. Então faz todo sentido que a gente envie e converta, faça esse câmbio para os dólares. Tendo o dólar na conta, na corretora, é simplesmente a gente escolher o ativo, que no caso é o VOO, esse ETF que nós estamos vendo, a gente faz a compra dele, nós investimos no ETF nessas 500 empresas americanas. Então o processo ele é bem simples. A gente acessa o nosso computador, a gente faz a transferência dos nossos reais para a nossa corretora que a gente escolher, converte, faz o câmbio dos nossos reais para dólares e aí investe no ETF VOO. Isso a gente pode fazer todos os meses, a gente vai construindo um patrimônio no longo prazo. E aí a gente vai entrar nas vantagens e desvantagens de a gente investir nesse ETF. Por que escolher somente o VOO e não as empresas uma a uma, a gente montar a nossa própria carteira? E bom, as vantagens do ETF, as vantagens do VOO, é simplesmente que ele oferece uma praticidade enorme, de uma maneira muito fácil, a gente consegue uma diversificação global e com custos muito baixos. Então esses são os 3 pontos principais. A gente consegue investir com um preço baixo, com um valor baixo, como a gente falou, existe um mercado fracionário, a gente consegue investir com 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares tranquilamente, então a gente consegue investir todos os meses uma quantia nesse ETF. Ele é muito acessível. A gente tem a parte da valorização cambial, nós estamos com o nosso dinheiro em dólar, então se o dólar disparar, for para 5,50, 6 dólares, a gente tem essa valorização também da moeda. Nós estamos protegendo o nosso dinheiro dessa maneira, protegendo contra a inflação, que lá nos Estados Unidos ela é bem menor. Nós estamos na maior economia do mundo com um risco muito menor. Um país não tem tanta interferência política, então o risco naturalmente ele é menor. Nós temos uma rentabilidade histórica nesse ETF de cerca de 11% ao ano. Então o seu patrimônio ao ano ele estará rendendo ali cerca de 11%. Mas isso a gente vai ver em detalhes acessando o site do VOO. A gente vai ver exatamente como que é esse desempenho. Existem alguns anos que vai estar negativo, outros positivo. Estamos falando aqui de renda variável, de bolsa de valores. Então em alguns anos, como aconteceu no último ano, a bolsa americana caiu bastante, mas a tendência é que logo ela venha se recuperar e essas altas que ela tem durante o longo prazo, elas acabam minimizando essas quedas que a gente tem em alguns anos. Então na média, se a gente pegar o histórico de desempenho do VOO, ele vem entregando essa rentabilidade aqui de cerca de 11% ao ano. O ETF ele paga dividendos, mas é de uma maneira trimestral. Ele não paga dividendos mensais, mas ele paga sim dividendos trimestrais, o que é bem interessante também. Uma desvantagem que nós temos é que nós não temos aquela opcionalidade. Nós não escolhemos as ações que nós queremos, nós vamos sempre seguir as 500 maiores empresas, que não é uma grande desvantagem, nós estaremos sempre com as 500 maiores empresas, mas a gente não faz aquela seleção a dedo, a gente não monta a nossa carteira, a gente segue sempre o índice do S&P 500. E como eu falei, durante crises, a nossa renda, o nosso patrimônio, ela pode baixar, pois a gente está acompanhando a bolsa americana, as empresas americanas e bolsa de valores oscila no curto prazo, mas a tendência no longo prazo é sempre de crescimento. Então aqui algumas vantagens e desvantagens da gente investir no VOO, esse excelente ETF da Vanguard. E beleza, aqui nós estamos no site do VOO, da Vanguard, que é a gestora, então, que controla esse ETF, e a gente vai dar uma olhadinha em alguns dados históricos dele. E aqui a gente vê a performance dele, o retorno histórico desse ETF. Aqui a gente tem a média anual. Como eu falei, no último ano, esse ETF ele vem caindo, porque a bolsa americana como um todo, ele caiu. Então, se a gente for olhar o último ano, ele está caindo aqui cerca de 7%, 8%. Mas, aumentando essa média já para 3 anos, nós tivemos uma rentabilidade de 18%. Se a gente aumentar um pouco a visão para 5 anos, essa rentabilidade ela já ficou numa média ali de 11%. Em alguns anos a gente vai ter um ótimo crescimento, em outros vai vir períodos de queda, onde as ações vão cair, mas veja que vai se criando essa média. Aqui em 5 anos, no médio prazo, a gente já teria aqui uma rentabilidade de cerca de 11%. Se a gente aumenta para 10 anos, essa rentabilidade ficou aqui em 12,20%. E desde a sua criação lá em 2010, ele me entregou uma rentabilidade anual de 13,30%. Então é isso que a gente tem que olhar. No curto prazo, pode ser que a gente tenha sim quedas. No médio prazo, ali até 5 anos, a gente pode ter sim um crescimento, mas também a gente pode acumular mais quedas. No longo prazo, isso tende a ficar com esse crescimento, entregando essa média do mercado americano, que é cerca ali de 11,
12% de um crescimento. Então, um valor muito bom, um valor excelente. Se a gente for olhar aqui anualmente, olhar todos os anos o desempenho que ele teve, a gente vê que lá em 2014 ele cresceu 14%, 2011 ele ficou ali no 0 a 0, depois ele cresceu 13%, 29%, 11%, e aí ele caiu mais um pouquinho, depois mais uma alta bem expressiva, 9%, 19%, aí ele cai aqui 6%, 2019 ele subiu 30%, um valor aqui muito bom, lá em 2020 caiu 16%, 2021 subiu mais 26%, 27%, aqui em 2022, quando a bolsa ela corrigiu, recessão atingiu os Estados Unidos, a inflação lá está alta, eles estão subindo os juros, isso derrubou bastante a bolsa. Então aqui em 2022 ele teve esse desempenho ruim aqui de menos 19%, quase 20%, mas nos demais anos aqui a gente vê que o mercado americano ele cresce como um todo, é a maior economia do mundo, lá que nós encontramos as maiores empresas do mundo. E falando nessas empresas, a gente vai olhar aqui para a parte do portfólio dele. Nós encontramos aqui o seu portfólio, como que estão os setores dele. Veja que a parte mais importante, 26%, está na parte de tecnologia, então nós temos aqui 26% que são as empresas ali, a Apple, a Microsoft, a Amazon, Google. Então nós temos excelentes empresas de tecnologia, o que representa aqui 26%. Mas nós também temos aqui a parte financeira, healthcare, energias, comunicação, consumo, real estate, então essa parte imobiliária. Então nós temos uma série de setores. Veja que existe uma diversificação bem interessante dentro do ETF, dentro dessas 500 empresas. E se a gente for olhar mais a fundo quais são essas 500 empresas, nós vamos encontrar aqui por ordem de relevância a Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, Tesla, a Berkshire, que é uma empresa do Warren Buffett, uma holding do Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos. Nós temos aqui também uma outra classe da Google, Meta, que é o Facebook, a Chon, que é a Exxon. Nós temos aqui investimentos na parte de petróleo, combustíveis, e aí a gente pode ir avançando aqui para as outras páginas e a gente encontra todas as empresas que estão listadas. Nós temos aqui, por exemplo, a United Healthcare, que é um grande conglomerado de hospitais e healthcare nos Estados Unidos, Johnson & Johnson, JP Morgan e assim por diante. A gente vai encontrando várias empresas muito grandes que atuam no mundo inteiro. Aqui a gente consegue ver a lista completa, então, dessas 500 empresas. Aqui nós temos um gráfico que compara, por exemplo, o BOVA11 com o VAO. O BOVA11 seria o nosso índice, um ETF aqui brasileiro, que replica o índice Ibovespa, o índice que tem as principais empresas brasileiras. Então, para a gente ter uma ideia do desempenho dessas empresas aqui do Brasil e lá nos Estados Unidos, nós temos aqui o BOVA11 com um desempenho de cerca de 48% nesses últimos 10, 11 anos, que é quando a gente consegue comparar. Então, nesses 12, 13 anos, o BOVA11 entregou aqui cerca de 49% de crescimento, sendo que o VAO entregou cerca de 359% de crescimento. Se a gente tivesse investido no VAO, a gente teria tido um desempenho muito superior ao BOVA11, às empresas aqui do Brasil, que é uma maneira simples só da gente comparar as empresas, o desempenho brasileiro com o desempenho das empresas americanas. E para fechar, lembra que eu te falei que uma das desvantagens do VAO é você não poder fazer o stock picking, que é aquela seleção manual da sua carteira, das suas ações. Então eu coloquei aqui algumas opções. Aqui eu mantive o BOVA11, o VAO, eles estão lá embaixo aqui entregando 48%, BOVA, o VAO entregando 359%, mas se a gente tivesse investido em algumas outras empresas, como por exemplo o Tesla, teria entregue para nós durante esse tempo cerca de 9.000% em rentabilidade. Então você ter selecionado a Tesla, investido a dedo nela, ou então Tesla, Netflix, Apple. A Netflix entregou cerca de 3.300%, mesmo com essa queda gigante que nós tivemos aqui com essa recessão que está acontecendo lá nos Estados Unidos. A Apple também entregou cerca de 2.529%. Aqui no Brasil também temos algumas opções, como por exemplo a VEG, a Magalu. A Magalu também, depois dessa queda de quase 90%, a VEG entregou um desempenho de 1.462%. A Magalu, no auge dela, ela entregou 5.000% também de rentabilidade. Mas agora, depois de toda essa queda, ela está aqui com cerca de 573%. O Meta, o Facebook, entregou aqui também 610% desse período. Então veja que se você montar uma carteira de investimentos, você pode selecionar essas empresas que vão se destacar muito nesse período. Mas você também pode escolher empresas que vão cair muito. Você pode ter prejuízos escolhendo as empresas erradas. Então, qual é a vantagem maior do VAO? É que ele vai te entregar a média, ele vai te entregar o desempenho do mercado. Então, você vai ter um ótimo desempenho, aqueles 11% ao ano, e você não se incomoda, você não tem que ficar de olho, você não tem que procurar a ação que vai crescer, a ação que vai dar certo, ou então você ficar ali naquela angústia caso você faça as escolhas erradas e isso te traga um prejuízo muito grande. As quedas, elas são sempre muito mais doloridas. Então, você ter a média, você tá bem diversificado, você ter essa segurança é uma bênção. Você tem ali as 500
maiores empresas, você simplesmente investe, pensa no longo prazo e aí você vai ter toda essa diversificação e essa entrega, essa ótima rentabilidade. E beleza, a estratégia é muito simples, a gente segue aportando no VO apenas um ativo durante um longo prazo, durante os próximos anos até a gente chegar à nossa aposentadoria. A gente vai acumulando patrimônio e multiplicando ele durante os anos, sabendo que em alguns períodos esse patrimônio ele vai ter oscilações, ele vai ter uma queda momentânea, onde a bolsa americana, a economia mundial, ela vai estar numa recessão. A gente passa por esses períodos de crise, mas é normal e com o tempo existe um ganho de capital, uma rentabilidade muito superior. Inclusive é mais vantajoso a gente investir nesses momentos de queda, pois a gente consegue comprar mais do VOO e com isso, quando ele se recuperar, quando a economia americana e mundial se recuperar, ele cresce muito mais rápido e aí a gente tem esse retorno para nós. Então a ideia é todos os meses fazer aportes no VO, esse ETF americano que tem as 500 maiores empresas. E com isso a gente vai construindo o nosso patrimônio ao longo do tempo para a gente se aposentar, para a gente atingir a nossa liberdade financeira lá na frente. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. E para você aplicar esse dinheiro, eu vou deixar um vídeo aqui do lado onde eu mostro na prática como que você pode fazer isso. Aqui tem um vídeo onde eu mostro como você investir pela Avenue, que é uma corretora americana. Então eu mostro desde a parte de você transferir o dinheiro e também converter, fazer o câmbio de reais para dólares e aí você aplica, você investe no ETF. Então dá uma olhadinha ali que eu tenho certeza que vai te ajudar. Muito obrigado, te vejo semana que vem e falou!